Boa noite, pessoal. Hoje estarei recebendo o professor Felipe Reis. Ele estará proseando sobre os problemas de educação da catalogação descritiva. Então, obrigada a vocês que já estão chegando aqui, professor Fabrício, professor Marcelo, Ana Rafaela. Vai ser chegando vocês que já o professor Felipe. Vamos esperar a conexão aqui, que já... Olá! Boa noite, professor Felipe. Não estou te ouvindo. Boa noite. Tá não? Ah, agora eu tô! Tem que gritar um pouco, né? Tem que gritar um Apertar pouco. mais celular aqui. Tem muita gente Ó, boa aqui já assistindo a gente, tá? A Ana Rafaela já tá dando um boa noite aí para nós. O Igor, o professor Fabrício já chegou, o professor Marcelo Voto, tem muita gente boa aqui. Vixe, esse povo da catalogação. Não é? Eles perseguem, não é, professor? Como Há você está, Keila? Quanto tempo? quanto tempo, né? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu amanheci com Mas muito você tá com frio. frio? Vai Tô. puxar? Hoje eu tô com muito Goiânia não faz frio. frio, não. Não, gente, quando eu trabalhei com o professor Felipe, eu tinha um apelido chamado de Frozen, porque eu sinto muito calor. Mas hoje eu tô com frio, que eu não sei o que que é, né? Deu uma esfriada aqui na região, mas assim, é porque eu tô com frio fora de comum mesmo. E eu acabei colocando isso Ah, aqui para ver se eu melhoro, acho que é a garganta, alguma coisa assim. Mas vixe. então, ó, coleguinha, quem que é esse, professor? Ai, eu não tô conseguindo Eu, enxergar. Dantas, Giovana. Ah, É? tá. É, Coleguinha de profissão. Felipe, meu coleguinha da Bíblia, né? Ana Paula tá dando um oizinho aí. Gente, então, esse é o professor Felipe. Hoje ele está com um desafio muito grande de estar falando para nós sobre os problemas de educação da catalogação descritiva, né? Então, vocês deixem os comentários de vocês, pode estar deixando as dúvidas, porque ele vai responder tudo. Mas você sabe o que é tudo? Tudo. Ele não vai deixar uma dúvidazinha para trás, tá? Ah, É, pode falar. não, eu ia brincar mesmo. Qualquer jeito não sabe também a resposta, né? E aí já é uma pesquisa nova, né? Se não tem resposta, é uma pesquisa para começar a fazer. Justamente. A Thaís estava aqui, ó. Cheguei para prestigiar o meu bibliotecário de referência. Eita! É Eita! porque toda vez que ela me pergunta alguma coisa, eu respondo, ela fala, é igual um bibliotecário de referência. A gente faz pergunta, ele responde. Responde, é assim mesmo, né? Então, pessoal, o professor Felipe Reis, ele é doutorando em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Comunicação, Mídia e Cidadania pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, bacharel em Biblioteconomia pela FIC, UFG, foi professor substituto do curso de graduação em Biblioteconomia da UFG e professor mediador do curso de especialização em Letramento Informacional e Educação para Informação ofertado pela UFG, em parceria com a Universidade Aberta, né, do Brasil. Foi membro da equipe de educação à distância da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, responsável pela organização das informações administrativas, pedagógicas e acadêmicas. Foi revisor e assistente editor-chefe do periódico Comunicação e Informação, do PPG-Com da FIC, e atualmente é pesquisador do grupo Fundamentos Teóricos, Metodológicos e Históricos da Organização da Informação, coordenado pela professora Cristina Ortega. Diga-se de passagem, orientadora, né? Maninha. E tem interesse em estudos epistemológicos, históricos, educacionais, teóricos e praxis sobre a organização da informação, ciência da informação e comunicação científica. Professor Felipe, então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, né? Muita gente já aqui te dando um oi,
né? A Ágata, novamente a Thaís. Tá dizendo que seu som tá um pouco baixo, vai ter que gritar. Fala pra gente ouvir. Não, não tá dando pra ouvir, não. Agora encerrou de vez. Peraí. Fala assim, Tá eu sou falando lindo. agora? Fala, eu sou lindo. Ixi, tem essa autoestima não. Tá funcionando? Agora está ótimo. Né, Ah, Thaís? tá. Vocês estão ouvindo bem aí? Thaís, o pessoal que está conosco, tá tudo... Eu ouvi agora. É porque eu acho que quando eu coloco o celular em pé para gravar, acaba tampando a entrada de som, né, Deve ser. do microfone do celular. Então, professor Felipe, você terá entre 20 a 30 minutos para estar discorrendo, né, sobre essa temática maravilhosa que você escolheu, desafiadora. Foi ele que escolheu, tá, pessoal? Não foi eu que coloquei o desafio, não. E depois desse momento, já tem algumas perguntas que as pessoas nos enviaram pela enquete que fizemos, né, durante todo o dia, e também pela interação que o pessoal vai fazer aqui, né, durante a nossa prosa, porque depois que você encerrar a sua explanação, nós estaremos também abrindo para a prosa com os nossos convidados que aqui estão. Então, pessoal, eu vou desativar os comentários agora, e assim que ele terminar, né, de falar sobre o tema, eu volto a ativar e vocês podem estar deixando as dúvidas e comentários de vocês, tá? Pode ficar à vontade, professor. Então, boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todo mundo, né, nesse tempo que estamos vivendo, né? Aqui ele enviou para mim o convite, né? Primeiramente, quero agradecê-lo, esse convite participar, né? Já participou tanta gente importante, né? A gente até se sente importante também. Ué, isso não é? Aí então, assim, parabéns pelo projeto também, né? Para quem, né, não está acompanhando, a Keila tem feito, né, esse momento de prosa, né? Um dedinho de prosa com várias outras pessoas sobre temas da biblioteconomia ou não, né? Que ela envolve outros públicos também. E agradecer ao público por a gente vir prosear um pouquinho sobre catalogação, né? Uma hora dessa da noite, na hora da janta. Então vou começar a contextualizar por que desse tema, né? E eu poderia falar inicialmente que é por causa da minha tese, que o tema dela é a instrumentalização no ensino dessas disciplinas de organização da informação. Mas eu estava pensando, quando eu fui elaborar essa fala, e o resultado desse tema vem de três experiências. Quando eu entrei na graduação de biblioteconomia, eu fui trabalhar como catalogador antes de fazer as disciplinas de catalogação. Eu tinha conseguido um estágio, e nesse estágio não era para catalogação, mas surgiu uma parte ali do serviço que eu deveria catalogar um acervo para uns professores, um projeto específico ali. E essa experiência, ela foi muito interessante, que é quando você vai catalogar sem os vícios e sem os costumes do que se existe de catalogação. Eu não conhecia o ACR, não conhecia o CDU, CDD, não conhecia nada. E como organizar um acervo sem nenhum conhecimento sobre isso, né? Partindo do zero. Aí eu lembro que eu fui fazer pesquisas na biblioteca, perguntar a professores, identificar softwares simples, né? Tentar organizar esse acervo. Então essa foi uma experiência muito interessante, porque eu parti de um lugar que normalmente pouca pessoa parte, né? Normalmente você estuda sobre catalogação, depois estagia, depois vai trabalhar com isso, né? Depois disso eu fiz as disciplinas e trabalhei um pouco também com catalogação, mas aí já com embasamento das disciplinas, no código ACR, MARC 21, né? Então é uma segunda experiência. Aí eu terminei a graduação, fiz mestrado. Durante o mestrado eu já realizei o estágio docente, né, o estágio docência em algumas disciplinas na área de organização. E depois disso eu trabalhei como professor substituto por 2 anos na UFG. Então foram 3 anos aí de experiência ensinando no catalogação. Então é uma terceira experiência. Então a primeira experiência é encontrar a catalogação sem nenhum embasamento sobre ela. A segunda experiência é fazer a catalogação a partir do que é ensinado em certos, né? Nós temos que contar que é ensinado aqui no Brasil, nesse contexto, né, brasileiro, no caso em Goiás também, ou seja, é outro tipo de experiência. E uma terceira experiência foi como professor, ou seja, do outro lado. Como ensinar isso? O que tem que se ensinar?
E uma questão primordial nessa parte do ensino foi que meu concurso para substituto foi para ensinar as disciplinas tradicionais de representação descritiva, mas principalmente de uma nova disciplina, que era a disciplina de representação descritiva 3, que abrangia, né, que abrange o ensino da RDA. Até então, ninguém nunca tinha ensinado essa disciplina, era um PPC que tinha acabado de ser aprovado. E a professora Luciana Cândida, ela tinha saído para o doutorado de licença, então ela não podia ministrar essa disciplina. Ou seja, a disciplina caiu para mim, né? Então, eu fui estudar, né, aprofundar sobre isso, porque até então eu tenho uma formação de ACR, MARC 21, né, o básico, o tradicional da catalogação brasileira. E aí eu tive que estudar para ensinar o RDA. Então, quais são os fundamentos, modelos conceituais, tudo isso. E já poderia ser ensinado nessas outras disciplinas, mas que normalmente não é, né? Então, essa foi uma experiência muito interessante. Eu tentei o doutorado na UFMG, fui aprovado com um projeto na área de epistemologia, né? Na epistemologia do campo da ciência da informação. Mas aí, com o tempo, discutindo com o orientador, eu apresentei essa proposta de uma conversa que eu já tinha tido com ela, sobre essa questão da instrumentalização no ensino de catalogação. E aí o meu projeto mudou e eu voltei para a área de catalogação. Então, o tema da palestra de hoje, na verdade, é uma prévia de um dos capítulos da minha tese, né? A tese vai ter vários capítulos, né? Sobre educação, sobre ensino de economia, sobre a catalogação em si mesmo, né? O capítulo de metodologia, os resultados, né, empíricos. Mas um dos capítulos que eu acho que é essencial é o capítulo sobre a educação catalográfica, né? O que já se discutiu sobre catalogação na literatura? E minha orientadora, né, a orientadora sempre está à frente a gente, né? Ela já tinha comentado que muitos trabalhos, quando envolve outra área, eles estudam a outra área, mas não estudam a sua própria área. Então, o pesquisador na área de catalogação vai estudar sobre educação, vai estudar sobre outras questões, mas acaba esquecendo da literatura do seu próprio campo. Ou seja, o que na biblioteconomia, na ciência da informação, já se discutiu sobre ensino de catalogação, treinamento de catalogação, educação catalográfica, né, aprendizagem da catalogação, né? E é esse percurso que eu tentei fazer para encontrar. A partir dessas leituras, eu consegui encontrar discussões sobre isso, problemas que foram apontados, problemas e perspectivas que são apontadas por esses pesquisadores, experiências, críticas, generalizações, singularidades, mudanças históricas, modelos propostos. Então, apesar dos seus problemas, essa literatura apresenta várias coisas que nos ajuda a pensar melhor a hora de pesquisar sobre essa temática, né? A minha delimitação, inicialmente, lembrando que isso não é a pesquisa, é apenas a revisão de literatura básica de um trabalho, ou seja, um percurso simples que todo pesquisador deveria fazer, né? Eu delimitei linguisticamente e materialmente. Linguisticamente são as línguas que eu consigo ler, né? Ou seja, inglês, espanhol, francês e português, né? Então, eu já delimitei pelas línguas. Eu não vou ler nenhum material que não esteja nessas línguas. Então, já é um recorte. E materialmente é aquilo que eu consegui acessar, tanto de forma física, né, forma digital, mas aquilo que eu consegui acessar. Sendo assim, provavelmente há outros materiais sobre isso, mas que eu não consegui acessar, ou simplesmente que estava numa língua que eu não consigo ler, né? Então, já é um recorte a partir disso. Já que não é uma pesquisa, vamos dizer, de revisão de literatura mesmo, é só algo que eu queria aprofundar mesmo, né? Eu fui pesquisando o máximo que eu pude. No portal do Período da CAPES, na base da Lisa, no Google Acadêmico, na BRAPS, na BTDD, no repositórios institucionais, na base ONCIB, que é uma base da Escola Nacional Superior de Ciência da Informação e de Biblioteconomia da França, no Boletim de Bibliotecas da França, em algumas bases espanholas, e nos próprios artigos, a partir que eu ia lendo, né, eu ia vendo as suas referências, as citações, eu ia lendo mais ainda. Ou seja, como é uma temática muito específica, eu contei assim, não vai ter muita coisa sobre isso, né? Então, eu vou tentar ler tudo que tem, né, nesses recortes. Acabou que, até então, eu já li mais de 120 textos. Esses 120 textos
Nós temos aí teses, dissertações, artigos, relatórios, né, documentos de entidades, como a ALA, por exemplo. Então, eu não estou tentando buscar um panteísmo sobre, né, a educação catalográfica, mas tentando mapear o que já foi feito na nossa área. Praticamente, nós temos uma literatura sobre isso de 100 anos. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que você considerar pelo termo. O que já é uma complicação. Como encontrar esses textos, né? Porque alguns autores vão utilizar o termo, por exemplo, ensino de catalogação, outros educação de catalogação, outros aprendizagem, outros treinamentos. O próprio nome das disciplinas, né, chama catalogação, representação descritiva, catalogação descritiva, organização da informação, organização do conhecimento, organização de documentos. O nome da disciplina conjuga com outro, por exemplo, catalogação e classificação. E isso tanto em português como nos termos em inglês, né? E cada país vai adotar um termo mais comum, mas nenhum deles eu consegui encontrar uma homogeneidade, né? Então, por exemplo, no inglês é muito comum o termo Catalog Education, mas não significa que todos vão utilizar esse termo, né, nos seus trabalhos. Então, é difícil mapear também esses textos, sabe? Dependendo dos termos que você utilizar. E aí vai nas línguas também, francês, espanhol também, que vai tendo seus próprios termos para esses trabalhos, né, esses textos. Então, a partir dessa leitura, a gente percebe que a educação catalográfica não é o tema central dos estudos de catalogação, mas ela já tem um caminho, né, percorrido. Então, já tem alguma coisa que foi produzida, que foi pensada sobre isso. Nós temos algumas revistas que lançaram números especiais sobre isso, nós temos livros específicos sobre isso, nós temos eventos específicos, locais, assim, pequenos, mas específicos sobre isso também. E é claro, né, nessas línguas que eu estou falando, né? Então, assim, não é o tema central. Se você for pegar os temas que mais se discute sobre catalogação, não está nem na lista esse tema, né? Mas a gente sabe da importância desse tema porque ele impacta nos modos de ensino e, consequentemente, nos modos de trabalho, né? Nos modos de catalogação. O ensino é uma relação aí, provavelmente, causalística, né? Que a gente pode até discutir sobre essa causalidade entre ensino e a ação de serviço, né? Ação profissional de catalogação. O que um influencia a outra, né? Porque o ensino influencia mais a prática do que a prática o ensino, o mercado do que o ensino. Mas, se você for pensar, isso é bem complicado, né? Porque, por exemplo, o RDA surge ali num contexto, né? E acaba influenciando o ensino. E o ensino que depois influencia a prática. Então, vão se autoalimentando, sabe? É um círculo vicioso, sabe? Não é uma coisa só. Um manda, o outro obedece, sabe? A partir disso, nessa literatura, por que surge toda essa discussão sobre o ensino, a educação, da catalogação? Por causa, principalmente, dos seus problemas. Nota-se certos problemas, né? Como toda pesquisa, começa com um problema. E aí começa a publicar sobre isso. Eu vou falar aqui alguns problemas. Evidentemente, há vários outros problemas. Mas devido ao tempo, né, a gente vai focar só em alguns por enquanto, tá? O primeiro problema é sobre a questão da relação de teoria e prática. É o mais comentado. Quase todos os textos, artigos vão falar sobre isso, teoria e prática. O que mais choca não é isso, porque isso está presente na literatura, né, da filosofia, da sociologia, nos outros temas da biblioteconomia também, de outras ciências. A questão que mais me chocou, vamos dizer assim, o espanto, é que não buscou muita solução sobre isso, só se fala que existe esse problema, mas foi deixando, sabe? Então, aí eu tentei classificar esses estudos, né, essa questão, esse problema, em 3 grupos. O primeiro grupo seria um grupo binário, que esse pessoal vai defender que tem que ter um ensino prático e outro pessoal vai ter que defender que tem um ensino só teórico. Então fica uma coisa ou outra coisa. Então não se tem uma relação de peso e medida, sabe? Ou se ensina só prática ou só se ensina teoria. E tem pessoas, inclusive pessoas famosas na área, que vai defender essa perspectiva. Se você pegar o Dewey, né, lá da CDD, ele vai falar que a disciplina de catalogação é disciplina prática, né? Inclusive, ele coloca completamente prática. Então, nós temos esse grupo que vai falar que tem que ensinar só prática. E já tem outro grupo que vai falar que tem que ensinar só teoria.
E aí é uma briga de mais de 100 anos para ver quem está certo. Aí que vem um segundo grupo. O segundo grupo seria os equilibrados. São as pessoas que tentam, né, os pesquisadores que tentam fazer um ensino equilibrado. Ah, não, a gente tem que trabalhar teoria e prática, né? É o que é mais comum hoje em dia, é o que tem no discurso, no dia a dia, na literatura, a gente percebe o discurso mais comum é esse, tem que ensinar teoria e prática, só que é um discurso que fica só no discurso. O que eu estou querendo dizer assim? Não se sabe o quanto de teoria, o quanto de prática deve se ensinar, né? Qual que é a régua para estabelecer, o que é teoria e o que é... Onde começa a teoria, termina ela e começa a prática, né? Então, tem-se um certo consenso sobre essa perspectiva de ensino teórico e prático, mas não há uma profundidade sobre do que significa realmente isso, objetivamente, tá? E aí eu teria um terceiro grupo, né? Nós temos os binários, os equilibrados, e o terceiro grupo, né? Até então vou chamar de desequilibrados, né? Porque eles não entram nem no primeiro grupo e nem no segundo grupo. Por quê? Esses pesquisadores, né, e eles, né, são mais... É mais difícil perceber o posicionamento dele, mas o que eu entendi? Que eles vão ensinar teoria e prática não como algo separado, mas como algo que deve ser analisado e contextualizado, sabe? Então é uma perspectiva diferente, não é nem aquele assim, temos que colocar aqui um pouquinho de prática, um pouquinho de teoria, e aí vai sair o bibliotecário, né? Como se fosse um ingrediente, né? Um ingrediente de prática, um ingrediente de teoria, e sai o bibliotecário, né? Catalogador. E esse grupo não. Os conteúdos estão totalmente intricados, né? Eles estão se relacionados. Não tem como separar teoria e prática, sabe? Então, o que fica evidente na literatura da área, que não se chegou a propostas consensuais sobre essa questão, e nem a soluções muito objetivas. O que tem é, muitas vezes, discursos soltos, né? Pouco se trabalha nisso. O que eu já percebi, né, é que na própria literatura de biblioteconomia e nos outros campos, como na filosofia, sociologia, educação, já se trabalhou melhor essa questão de teoria e prática. Então, uma das perspectivas para lidar com esse problema é a questão da praxis, né? A praxis entendida aí como teoria e prática se autoalimentando, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa está exercendo uma função prática, ela está exercendo a partir de uma teoria, de certos modelos, e aí, a partir daqueles resultados que ela vai exercendo, ela, né, propõe novos modelos, novas teorias. Então, é algo que se autoalimenta, sabe? Entende? É uma proposta mais de praxis. E essa questão de praxis você pode ver por perspectivas, né, diferentes. Né? Nós temos aí o Paulo Freire no Brasil, que conceitou muito bem isso, mas tem vários outros autores. Então, é algo que não é citado na literatura de catalogação. Isso eu estou falando de outros meios, né? Não, quer dizer, até se cita, mas não se propõe mesmo, não se fundamenta, não se chega a estabelecer uma verticalização sobre como isso vai funcionar, tá? Então, vamos para o segundo problema. O segundo problema é sobre o ensino acrítico e ahistórico. O que eu estou querendo dizer disso? É falta de crítica e de história no ensino de catalogação. Eu gostaria de falar inicialmente sobre o acrítico, lembrando uma cena de um filme belíssimo, que é Abril Despedaçado. Não sei se vocês já viram. Ele é dirigido pelo Walter Salles, e tem o Rodrigo Santoro, né, como ator ali. E aí tem uma cena que me marcou bastante. É um filme que se passa ali no sertão, e tem o moinho da cana de açúcar, e tem o gado que fica ali, né, regularmente preso, né, no cabresto, girando aquele moinho da cana, né, todos os dias ali, girando. Ou seja, ele tem uma atividade repetitiva e ele faz aquilo sempre. O que acontece? Tem uma cena que esse moinho da cana de açúcar, ele quebra. E aí o gado simplesmente, né, no seu horário, levanta e vai lá e fica girando em torno do moinho, sem o cabresto. Sabe? Ele faz a sua atividade, né, mesmo jeito, sem perceber se aquilo tem consequências ou não. E aí um dos personagens até fala, a gente é que nem os boi. Ele até fala, né, tem conjugação. Roda, roda e não sai do lugar.
E aí, essa frase me lembra até o título de um artigo, né, que foi traduzido em português, sobre a catalogação, que fala: fazemos, fazemos, fazemos e não sabemos por quê. Dois pontos. As práticas de catalogação clamam por uma reavaliação. Então, esse é o contexto da falta de crítica. É claro que a palavra crítica, né, ela tem toda uma história. A palavra crítica vem ali do contexto grego, ganha um grande destaque com Kant, né, com os estudos da crítica da razão pura, depois com Marx, Hegel e a escola de Frankfurt e os franceses, né. Mas, em linhas gerais, né, de grosso modo, a crítica é realizar nessas ações, pesquisas, ações profissionais, sem avaliar melhor do que se está fazendo, por que se faz isso, né? Quais são outras possibilidades para fazer o que a gente se faz, né? Então, tem muito esse discurso na literatura sobre o ensino de catalogação. O bibliotecário não tem uma formação crítica, mas só tem isso, não se fala mais nada, né? Não se explica o que seria essa formação crítica, né? Como que vai ser feita, quais autores vão fundamentar, não tem. É só falando assim, tem que ser mais crítico, tem que analisar melhor, né? Então você vê que os trabalhos eles vão citando muitas coisas que vai dar para a gente pegar aqui e ali, mas não tem uma profundidade, sabe? Não tem uma verticalização, né? E o que a gente percebe com o tempo, né, que a regra ela deve reger só os modos de catalogar, não sobre o modo de pensar do catalogador. A normalização é para os trabalhos, não para o normalizador, né? Parece que o pensamento do catalogador foi padronizado, sendo que suas atividades catalográficas devem se limitar a padronizações. O pensamento do catalogador precisa ser mais amplo, com possibilidades de análise, desconstrução, construção, criação, reformulação de suas ações catalográficas. Algumas perguntas que a gente pode fazer a partir do posicionamento crítico, né, de uma educação mais crítica, por que catalogamos assim e não de outra forma? Quais são os empecilhos, né, que impedem para que a catalogação melhore? Né? Como proceder para ultrapassar esses empecilhos e provocar mudanças na catalogação? Então, um ensino de catalogação crítico pode proporcionar, né, um catalisador da mudança nas unidades de informação e nos modos como trabalhamos hoje em dia. Tá? Outra questão é o histórico, né? Muitos professores de catalogação, né, acaba trabalhando um pouquinho de história, mas a maioria dos artigos discute muito falando que não se trabalha muito da história da catalogação, não. Né? Aqui no Brasil eu até percebo isso, mas pela literatura eles falam que não se trabalha muito. O que eu já percebi conversando com um ou outro, e é claro que precisa fazer pesquisa empírica para ter certeza disso, né? É que se tem uma aula de história da catalogação e o resto da disciplina esquece. Aquele conteúdo histórico foi só para assim, aconteceu coisas importantes aqui, né? Depois não me serve para nada, né? Então, assim, primeiro que você tem que buscar esse conhecimento histórico, que não é fácil também, né? Porque tem toda uma literatura aí, né, com suas várias perspectivas. Eu tenho uma frase no filme Matrix, né? O filme Matrix é maravilhoso, né? Tem várias perspectivas filosóficas, literárias, que um dos personagens fala assim: como você vai saber que está acordado se você nunca acordou? Então, como que você vai pensar outras possibilidades para catalogação se você nunca pesquisou outras possibilidades? Você nunca aprendeu a história da catalogação, nunca viu outras possibilidades, né, de pensar a catalogação. Não é só de outra possibilidade de catalogar, mas de pensar a catalogação, né? Então, os bibliotecários e os professores precisam investigar a história desse campo, né, dessa sub-área, né, dessa área, inclusive para pensar em outras possibilidades. E a própria questão da história, né? Como que a história da catalogação ela é apresentada para o estudante de biblioteconomia e para o profissional? Para os próprios professores também, né? Então, a história, ela pode ser apresentada de formas diferentes. Eu não estou falando aqui de fazer revisionismo ideológico dos fatos históricos, mas os próprios fatos históricos podem ser apresentados de formas diferentes. Então, que história da catalogação que nós estudamos? É a história dos Estados Unidos? É a história de algumas instituições renomadas, né? Quais são os fatos? E é só estudar os fatos que a gente considera que são os mais importantes sobre catalogação, que é o melhor caminho, né? Para trazer só um autor aqui, né? Nós temos Nietzsche,
Adoro, né? O Nietzsche, ele vai falar de três tipos de história, né? Uma história monumental, uma tradicional e uma história crítica. E aí ele vai partir dessa perspectiva, que a história ela tem que ter uma perspectiva crítica. A história monumental e tradicional é muito focado nos fatos que aconteceram como se fosse um objeto para observar, para ficar contemplando, sabe? Não se estuda a história para pensar na nossa realidade, para provocar mudanças, mas simplesmente para saber esses fatos que aconteceram, e não para entender no lugar que nós estamos. Então você vê que há uma diferença no modo de apresentar e de estudar a história da catalogação, né? Devemos pensar o que significa ensinar a história da catalogação na disciplina, quais são os diferentes modos de pensar essa história, quais são as críticas na história da catalogação. A literatura da área aponta uma certa história da catalogação, mas pouco aprofundada, pouco crítica, o que apresenta normalmente assim, no ano tal aconteceu isso, no outro ano tal aconteceu aquilo, no outro ano tal, sabe, como se fosse uma lista de fatos, em vez de ser uma história mesmo, algo mais, né, coerente. Tem um livro também, Como se escreve a história, do Paul Venn, que é um francês, né, que também é interessante ler, não vou adentrar aqui nele. O terceiro problema, né? Quantas horas aqui que eu falo demais? Nossa, tá dentro do horário. Pode ir tranquilo. O terceiro problema é uma discussão que eu acho que não perpassa muito no Brasil. Na literatura não perpassa, mas estou falando assim, além da literatura. Mas perpassa mais na literatura inglesa. Se os bibliotecários devem ser educados ou treinados, né? O que é isso? Antes disso, eu quero falar que mesmo o ensino de catalogação bem objetivo, sabe, bem objetivo para catalogar, ele pode partir de diferentes instrumentos. Nós estamos muito acostumados no Brasil, o ensino da catalogação partir do ACR na íntegra. Mas o que eu percebi? Pela literatura, pelos eventos, visitando páginas, PPCs, planos de ensino em outros países, em outros contextos, sem fazer uma pesquisa, uma sistematização, apenas, né, alguma coisa que eu fui percebendo. O ensino da catalogação, mesmo sendo objetivo, ele pode partir de outros instrumentos. Então, nós temos ali nos países escandinavos, né, eles partem o ensino da catalogação pelo FRBR, que agora, né, a consolidação é LRM, né, é o FRAD, o FRBR, o FRSAT. Eles não ensinam a CR na sala de aula. A autora até fala que as bibliotecas utilizam a ACR, mas a ACR é uma norma específica para a biblioteca e que ela sofre alterações lá no país. Ou seja, quando a pessoa for trabalhar na biblioteca, ela vai lá e estuda essas normas. Na sala de aula vai se ver as entidades, os relacionamentos entre elas, os objetivos do catálogo, né, os princípios da catalogação, entre outras coisas. E aí o ACR é utilizado ali como exemplo, mas não tem uma profundidade no ACR. É uma perspectiva diferente, não estou falando que é certo ou errado. Outros países, a gente percebe que eles começam o ensino pelos princípios da catalogação, e não pelo ACR, também não ensinam o ACR. E aí eu não vou nem adentrar muito aqui nos princípios, porque eu vou falar um pouquinho mais para frente. Outros países, eles começam a ensinar pela ESBD. Então, vai pegar as áreas lá da ESBD, e aí o ensino vai... não se trabalha muito com a ACR, porque o ACR depois seria regras mais detalhadas do que vem do próprio ESBD, né? Porque a ESBD foi incorporada no ACR, né? Então, não tem essa preocupação do ensino do ACR. Outros países vão ensinar, principalmente países pequenininhos, sabe? Eles vão ensinar mais com foco na regra das instituições, as instituições mães, que seriam as bibliotecas nacionais. Então, eles têm uma rede, por exemplo, a rede de bibliotecas públicas universitárias, que segue mais ou menos as mesmas regras para catalogação. Então, o ensino foca muito nas regras dessas instituições, que muitas vezes são adaptações desses códigos que a gente chama de internacionais, tá? Então, é outra perspectiva. E aí, outras perspectivas é o ensino do código na íntegra, né, que é o que acontece no Brasil, ou seja, toma o código como todo e acaba ensinando a maior parte possível na sala de aula, né? Ou o código adaptado. Tem países que ensinam a ACR, mas fala que o ACR, na própria tradução, né, já se é demarcado adaptações para o contexto daquele país. Muitas vezes por causa de questões linguísticas, né, questões regionais, e pelos estudos profissionais. Eles não aceitam as regras simplesmente assim, os Estados Unidos, né, não nos Estados Unidos, né,
mas aquele grupo de países fizeram um código que a gente vai simplesmente adotar aqui, não. Eles fazem toda uma análise se realmente aquelas regras estão de acordo com o que eles querem, os seus usuários, né? Tem um processo mais crítico, sabe, em relação a isso. Então, o que a gente percebe? Mesmo em estudo objetivo, pode partir de diferentes instrumentos, né, para chegar ao mesmo objetivo, que é organizar um acervo para os usuários, né? Então, tem uma discussão a partir dessas diferentes perspectivas, que o bibliotecário deve ser educado ou treinado. Essa distinção vai ser que um bibliotecário que tem uma educação catalográfica é um bibliotecário que trabalha mais, que tem um ensino, né, uma instrução mais dos princípios, das bases teóricas, da filosofia da catalogação, dos objetivos, né, do catálogo, das tarefas dos usuários, né, acaba ensinando também regras catalográficas, mas tem toda uma educação mais ampla para entender as regras, pensar sobre elas e entre outras questões da catalogação. E já um treinamento seria algo bem objetivo, para regras específicas, né? Aí seria o treinamento mais das regras mesmo, como o ACR, o formato MARC 21. Teve uma discussão dessa na literatura dos Estados Unidos, inclusive porque lá tem uma distinção de catalogador e um outro nome que eu esqueci, subcatalogador não. Eu esqueci o outro nome. E aí, inclusive, tem toda uma literatura sobre isso, que eu nem vou falar aqui, porque no nosso contexto não tem essa distinção. Talvez, né, com a popularização do técnico em biblioteconomia, seria interessante buscar essa literatura para discutir, né, aqui depois. Então, tem essa discussão, seria uma educação ou um treinamento? O que é importante dessa discussão para nós? Será que o ensino que a gente tem feito no Brasil é mais uma educação da catalogação ou é um treinamento da catalogação, né? A gente pode pensar isso melhor. Um quarto problema é a questão do currículo, né? Tá falando de educação, né? Currículo não pode ficar de fora, né? Com certeza. Então, assim, quais conteúdos devem ser trabalhados nas disciplinas de catalogação? E aí entra numa discussão imensa, né? E nós temos aí, ó, o ensino dos códigos, dos catálogos, dos manuais, da história da catalogação, das bibliografias, da teoria, dos próprios desenvolvimentos das teorias dos códigos, né, dos pontos de acesso, as entradas, né, os catálogos divididos, o custo da catalogação, uma coisa que eu não vi muito na literatura aqui, né, do Brasil, mas lá fora fala-se muito do custo da catalogação, né, aqui é pouco falado sobre isso. Catalogação em situações especiais, né, de materiais especiais também, então tem disciplinas específicas, né. Então, tem toda uma discussão do que ensinar. E aí, tem também essa distinção se a catalogação seria para todos. Alguns autores vão falar assim, que todos têm que fazer o básico da catalogação, que seria até a parte mais conceitual. E aí, para quem quer trabalhar com catalogação, faria a catalogação de materiais mais específicos, sabe? Outros vão falar, não, tem que ensinar a catalogação de livro para todos e materiais especiais para quem quer. Então, tem toda uma discussão de como reorganizar essas disciplinas, né? Fica algumas questões, né? Teria como quantificar o quanto de cada conteúdo seria ensinado? É meio impossível fazer isso, né? Quantas horas seria necessária para formar um catalogador? Eu vi até hoje na live, né, falando uma recomendação de carga horária, mas isso também é bastante complicado, porque vai depender do contexto, do aluno, né? As próprias turmas, né? Quando você dá aula, tem um ano que você pega uma turma que consegue avançar mais do que outras turmas, né? Então tem várias questões para se levar em consideração, né? E além disso, tem-se muito essa utopia, né? Vou chamar de utopia aqui, num currículo universal de catalogação. A gente, na catalogação, é muito acostumado a padronizar as coisas, né? Então, e tem coisas que são muito complicadas de serem padronizadas. Então, você vê muito por alguns estudos buscando tentar fazer um modelinho que vai servir para todo mundo, em qualquer lugar. Eu acho que isso é muito complicado e acaba matando a diversidade de pensamento, sabe? Além disso, tem as perspectivas, né, pedagógicas do currículo, né? Só para citar um autor aqui, o Zabala, né, no livro A Prática Educativa, Como Ensinar, ele vai falar que a disciplina tem que trabalhar com conteúdos, né, conceituais, procedimentais e atitudinais, né? Então, conceituais, né, preciso saber, o que eu preciso saber. Os procedimentais, né, o que eu preciso saber fazer. E os atitudinais, que admite o ser, o indivíduo mesmo, né?
Então, isso é apenas um autor sobre essa questão do ensino, na perspectiva pedagógica que vai entrar o currículo aí, né? A gente sabe que no Brasil, especificamente, né, não só aqui, mas falando do Brasil, há uma centralidade no ensino de regras nas disciplinas de catalogação, né? As regras têm um respeito ali no ensino da catalogação. Agora, essa medida de respeito, a gente tem que, né, analisar até que ponto a gente anda respeitando muito as regras, em vez do pensamento sobre a catalogação. Né? Ou seja, quanto de regra deve ser abordado, se deve ser abordado, de que forma deve ser abordado, né? E eu gostaria aqui de fazer uma distinção entre regras e princípios, porque por causa dessas novas últimas declarações, né, dos princípios internacionais da catalogação, eu percebi que na literatura foi recomendando muito o uso dos princípios para o ensino de catalogação. E aí, para tentar fazer uma certa distinção, princípios e as regras de catalogação, que são esses, né, códigos que a gente chama no Brasil, a CR, RDA, todos dois são regras. Só porque os códigos, eles têm regras de textura fechada. Ou seja, são regras de tudo ou nada. Uma regra não pode contradizer a outra, né, senão a outra vai estar inválida. Né, são regras mais definitivas, se satisfeitas são aplicadas, são mais detalhadas. Já os princípios, eles têm textura aberta, né? Eles têm textura mais aberta. Os princípios não são válidos ou inválidos, eles são sempre levados em consideração, e sua aplicação se dá pelo seu pensamento, pela sua análise, a importância de sua implicação em tal contexto. Então, a partir do seu contexto, você vai analisar a aplicação daquele princípio. As regras se aplicam, os princípios se ponderam. Regras são fixas, princípios são mandamentos de otimização contextual. Assim, eles são aplicados em doses máximas, médias ou mínimas. Os princípios são sempre aplicados, mas em doses diferentes, né? O que a gente percebe com o estudo é que a catalogação não é só um conjunto de regras, né? A fazer a catalogação, a gente poderia pensar numa triade, né, de valor, norma e fato, né? O valor de quem faz essa catalogação e de quem busca essas informações, de norma, ou seja, aquilo que normaliza, que rege a forma de organizar essa catalogação, e o fato que, né, o contexto, a necessidade de certos usuários por certas informações, né? Mesmo não levando em consideração tudo que foi dito, ele fala. Tudo que foi dito anterior, a gente pode pensar, né, se a gente for analisar, porque tem a catalogação muito pensada de forma universal, né? Então são códigos internacionais, normas internacionais, tudo pensado de forma universal. Pensando dessa forma, que é uma forma que eu não concordo muito bem, né? Mas mesmo pensando assim, né, a gente pode analisar, tentar buscar qual que seria o imperativo categórico da catalogação. O que seja imperativo categórico? Pensando kantianamente, né? Ou seja, o imperativo categórico do Kant é lá na ética, né? Que, ou seja, como que eu devo agir independente do contexto do período histórico. Ou seja, haveria uma certa regra, uma certa forma de agir que, independente do contexto e da época, deve ser seguida. Qual que seria essa regra? Então, eu percebi aqui analisando, seria o primeiro princípio da Declaração Internacional Declaração Internacional dos Princípios de Catalogação. Seria o interesse do usuário. Ou seja, independente se nós temos regras, né, princípios, normas, o que rege, o imperativo categórico da catalogação é o interesse do usuário. Ao mesmo tempo, isso é muito complicado se a gente pensar, né, no utilitarismo que tem na catalogação. Qual que é o problema do utilitarismo? O que é utilitarismo? A maior parte das pessoas tem que estar feliz. Ou seja, a gente pode sacrificar pequenos grupos para deixar a maior parte feliz. Ou seja, tudo que for minoria não tem importância, porque a maior parte está feliz. Isso é o utilitarismo. E muitas decisões na catalogação são decididas a partir dessa ética utilitarista. Então, como pensar outras formas, né, outras questões éticas para tomar decisões na catalogação, né? E aí eu gostaria até de lembrar, porque foi discutido na live, né, fazendo uma intertextualidade, na live da Laís, falou sobre a questão dos preconceitos, né, nos sistemas de classificação, né, sobre a homossexualidade.
E aí eu vi até algumas notícias de bibliotecas que estão retirando seus acervos da classificação tradicional da CDD, né? Da CDU, na verdade. Que na CDU, né, na edição 2007, traduzida pelo IBICT, fala que homossexualidade tem que estar classificado, ele apresenta duas possibilidades, né? Uma é dentro de saúde, higiene ou saúde e moral, né? Uhum. Ou seja, essa questão já fica dentro desse grupo, que é um grupo, né, que está tratando de moralidade, né, e não de diversidade, né, da sexualidade. E o outro que é pior, né? A homossexualidade tem que ser classificada em anomalias mentais. E aí eu fico pensando, porque naquela hora da discussão, vocês acabaram falando que alguns profissionais se justificam falando da desatualização dos sistemas, né? Vocês duas falaram que isso é errado. Eu falei para ela assim que em 2009 ela foi para Ciências Sociais. Entendeu? A classificação ou alteração em então, falando assim que alguns profissionais falam que não tem, né? Mas mesmo que fosse isso, não tem justificativa. Não tem justificativa, porque você vai ler, você lê lá, anomalia mental. Como que você, um profissional, vai olhar anomalia mental e vai colocar o livro nesse campo, nessa classificação? Sim. Ou seja, é seguir a regra por seguir a regra, sem nenhum tipo de pensamento. Aí vem, né, o acrítico, né, que você acabou de colocar lá atrás. A questão crítica, mas isso é impossível. E eu gostaria de lembrar, que não foi dito naquele dia, que já tem a criminalização... Ah, Felipe, por causa do horário. Ah, tá, eu tô terminando agora. Tá. Gostaria só de lembrar que tem a criminalização da LGBTfobia. Então, o que um bibliotecário fazendo essa classificação hoje em dia significa criminalmente, né? Uhum. Será que é crime? Eu não sou da área de jurídica, né, para decidir isso. Mas eu gostaria até de entender melhor sobre isso. Porque se essas bibliotecas continuam fazendo isso, a gente pode até ver questões legais sobre isso. Sim. Já não dá para ter como justificativa falar que está seguindo um instrumento. A gente tem, acabou de falar, o próprio imperativo categórico seria o interesse do usuário, né? E também, assim, professor Felipe, eu acredito igual, a classificação ela foi alterada em 2009. E tem como acessar gratuitamente, né? Eu acessei sem ter... pago, tudo bem, porque você paga em dólar e tal, mas você pode acessar isso, são informes que eles soltam de classificações que são retiradas e outras que são acrescentadas, né? E por mais que você não tenha um código... A pessoa tem que ter autonomia, então, mesmo que não estivesse mudada, a pessoa tem que ter autonomia intelectual. Verdade. Tem que ter responsabilidade ética no seu trabalho. Eu vou ativar os comentários, porque assim... Já são já estamos em 50 minutos, são 58 minutos. Então eu vou ativar, porque assim, a sua fala foi magnífica, eu não queria interromper, mas o Instagram nos limita em questão de minutos, mas foi assim, maravilhosa a fala, né? Foi sensacional, e te parabenizo por isso, né? Por ter trazido tantas questões, tantos pontos que temos que pensar, principalmente essa questão do pensamento crítico, né, que é a catalogação por ser normas, a biblioteconomia quase como toda, né, como a gente trabalha muito com normas e regras, a gente fica muito presa a isso, né, tem que ser seguido, não tem que se pensar muito, faça o que está aí e pronto, né, e eu acho que isso é muito importante, tudo que você pontuou aqui. E as pessoas estão aí te elogiando, né? A questão muitas vezes não é só a norma, né? Isso. Porque talvez a norma até tenha problema, é como nós lidamos com a norma. Talvez a norma em si nem é grande problema, mas é o modo como nós lidamos com essa norma. A gente respeita ela simplesmente cabeça para baixo, há uma servidão voluntária sobre isso, né? Tem até um livro, né, que tem mais de 800 anos, que se chama Servidão Voluntária. Pode ler, é um panfleto francês que é muito interessante. Então, há uma certa servidão voluntária em relação a essas normas. O problema em si não é só as normas, é a forma que a gente lida. Porque se a gente não mudar a forma que a gente lida com as normas, vem uma outra norma e a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, tem que mudar a forma de relacionar com as normas. Eu vou aproveitar a pergunta do Marcelo Volta aqui. Queria ter uma pergunta, uma opinião do Felipe sobre o regime de dedicação exclusiva dos professores universitários e como isso o afasta da prática também. Porque você falou um pouco de prática e teoria, né? E essa dedicação exclusiva acaba afastando o professor dessa prática. O que a gente percebe? Teve muita essa discussão nos Estados Unidos, porque lá
por causa dessa questão de teoria e prática, não foi em si uma questão, uma discussão abstrata, é uma discussão bastante objetiva, porque muitas vezes lá o professor que dá a disciplina de catalogação é o bibliotecário da biblioteca universitária. Então, como são instituições particulares, né, não é um concurso, um professor fixo, né, dedicação exclusiva, mas sim o bibliotecário da biblioteca universitária. E aí tem toda uma literatura, muitas vezes até agressiva, né, defendendo pessoas de um lado e pessoas de outro. Então, nós temos assim, um grupo que vai defender os docentes dando as disciplinas de catalogação. Vai falar que eles têm embasamento teórico, têm embasamento prático, na maioria das vezes também, né? Então tem toda essa defesa desses professores. E já tem outro grupo que defende os bibliotecários dando as disciplinas de catalogação. Eles falam, não, qualquer outra disciplina pode ser professor, mas as de catalogação, quem deveria dar são os bibliotecários. Ao mesmo tempo tem crítica também, porque normalmente esses bibliotecários, eles acabam ensinando os seus vícios para os próximos alunos. Esses profissionais não fazem pesquisa, então eles não acabam evoluindo na sua prática profissional e no próprio ensino. Muitas vezes falta embasamento teórico desses profissionais. Então, assim, tem defesa, ou seja, críticas dos dois lados, tanto para um lado quanto para o outro. No Brasil, o que a gente tem é uma realidade diferente, né? Normalmente os professores são concursados, então é o que eles tiveram de experiência anteriormente, né? Se mudar essas regras, a gente pode aprofundar a literatura nesse contexto brasileiro também, né? Mas é uma discussão que ainda também está aberta lá nos Estados Unidos. Não tem muito que dizer. Tem certas instituições que trabalham, né, com uma visão e outras com outra, né? Hoje em dia também tem muita discussão de quem que vai dar, né? Por cada questão de tecnologia, de metadados, acabou entrando o pessoal da ciência da computação para dar catalogação também. E acaba que não dá, acaba nem é tanto uma catalogação, sabe? Só para te deixar feliz, assim, né? Porque depois que a gente fala assim, a gente gosta de ter aquele momento feliz. E aí essa orientadora assim, falou que você foi muito bem. Tá aqui, ó, o comentário dela. Olha só, pessoal aqui da catalogação, né? Diz que chegou atrasada, mas pegou o finalzinho. E acho que não é seguir regra por seguir, é refletir em cima do instrumento. Só que isso é uma visão, algo que você está pontuando aqui, mas geralmente não é o que se ensina na academia, né? A gente tem que pensar muito nisso, né? Não é o que é ensinado. Então, assim, é algo novo que você está trazendo para repensar o ensino dentro da academia. Certo? É isso mesmo? Tem toda uma discussão sobre isso, né? Mas o que de fato é efetiva em ações objetivas, né? Porque a Natura já tem os discursos sobre isso. Mas o que efetivou mesmo, né? Sim. Tá. A Luciana coloca aqui que ótimas reflexões sobre a teoria e prática do ensino da catalogação. E o Igor Yuri o parabeniza, né? E achou fundamental você citar os princípios. E acredita que se a biblioteconomia fosse regida por princípios, seria muito proveitoso para toda a literatura da área, né? Você quer comentar algo a respeito disso? Tem muito sobre isso. Hoje está cada vez mais se falando dos princípios na literatura, sabe? Do ensino, da catalogação, sobre a importância deles, porque acaba que eles, por ter essa textura mais aberta, né? Então você tem umas regras ali mais gerais, vamos dizer assim, e acaba que cada contexto vai trazendo as suas especificações, sabe? Entendi. A gente tem que perceber que não vai existir, né, uma coisa padronizada para todo mundo, para todos os lugares. Isso é uma utopia positivista, e o positivismo deixou várias coisas interessantes para a gente, mas eu acho que essa não foi uma delas. Certo. Felipe, eu vou te pedir o seguinte, a gente encerrar essa primeira parte da live, por conta do tempo, né, que está menos de 2 minutos, para não ficar aquela coisa corrida, porque tem alguns outros apontamentos aqui que vai se delongar, e aí seria bom que você explicasse com um pouco mais de tempo. Então, pessoal, vocês que estão participando, eu quero agradecer a participação de vocês por ter ficado aqui com a gente até agora. E eu vou estar encerrando essa primeira parte e vocês voltem conosco novamente agora. É o prazo de encerrar, publicar e voltarmos novamente, tá bom? Então, eu vou só copiar essas perguntas aqui, porque tem muitas e eu não vou conseguir depois a gente lembrar de tudo. Só um instante, para que ninguém fique de fora. Ninguém fique para trás. A gente que trabalha com inclusão é sempre isso. Ninguém fica para trás.
Tá? Então é isso. Segura na mão de todo mundo. Segura na mão e ninguém fica para trás. Então é isso, pessoal. É só o prazo de encerrar e voltar. Vou fazer igual eu falei na Laís, é VaptVupt, tá bom? VaptVupt. Beijo. Beijo. O Felipe já chegou aqui. Só terminar a... Isso, a conexão. Deu certo. Isso. Vou passar aqui para você já algumas coisas da outra live, para você ir comentando enquanto eu agito aqui. Bom, eu falei do Igor, né? A Thaís. Discussão sobre o ensino é o que a gente só aprende. Teoria. A prática apresenta inúmeros desafios. Pensamento crítico deve ser estimulado na academia, que deve estar reconhecendo a prática. Professor Felipe, em cima desse comentário aqui da Thaís, a gente sabe que catalogar, dentro da unidade de informação, também é exigido produtividade. Como refletir tanto, sendo que se exige produtividade e a catalogação, ela é algo que demanda tempo? Como conciliar essas duas coisas? Sim, evidentemente, o meu foco aqui é na educação catalográfica, né? É claro que uma coisa também não tem como separar de outra, né? Uhum. O que a gente percebe que na literatura usa muito esse termo competência, né? Poderia ser outra questão, outro problema aí, né? Quais são as competências do catalogador? Tem muitos relatórios, muita discussão, né, de que competências seriam necessárias desenvolver num catalogador. Uhum. E aí o que a gente percebe é que certas competências não tem como ser desenvolvidas em salas de aula, sabe? Então, por exemplo, a literatura às vezes apresenta assim, o bibliotecário, né, o catalogador, fala especificamente do catalogador, né? Ele tem que ter criatividade, tem que ser, né, uma comunicação, uma boa comunicação, ética, proatividade, curiosidade. E muitas dessas competências é muito difícil o professor conseguir desenvolver estudo em 2 semestres no aluno, né? O que acaba desenvolvendo são competências mais específicas, né? A gente poderia pensar mais ou menos 3 grupos de competência aí, essas mais gerais, que é para qualquer profissional, né? Não é só para o catalogador, competências mais conceituais e competências mais pragmáticas, sabe? Então é algo complicado também. Mas a gente tem que entender que pensar faz parte do serviço. Tem muito essa coisa de que trabalhar é agir, mas o agir, o pensar também é agir, né? Tem até um autor, um filósofo, escritor, poeta americano, que ele fala que qual é a tarefa mais difícil do mundo? Ele fala, pensar. Então, mesmo que seja muito difícil, faz parte da atividade profissional pensar. Como profissional, como professor, como pesquisador, que fica muito esse dualismo, né? O pesquisador, o profissional, o pesquisador e o professor pensa e o bibliotecário executa. Uhum. Isso é de uma redundância, como é que fala? Minimizar, né? Minimiza muito a catalogação. É um dualismo infértil, né? Uhum. Então, acho que assim, tem que entender que pensar também é serviço, é trabalho, faz parte da atividade. A professora Ortega, ela faz um apontamento, não sei se é um apontamento ou uma pergunta, mas vamos ver aqui. O ensino não deve replicar uma realidade profissional, é preciso generalizar. Se não está funcionando, o problema é com a pesquisa que sustenta esse ensino, não é? Então, eu também acho que é por aí, porque tem, inclusive, a tese do Marx, se eu não me engano, é mais ou menos sobre essa relação entre ensino e mercado. Sim. Eu quero até ver a tese, né, porque é de interesse da minha pesquisa, né, porque tem muito essa discussão, não só na catalogação, em vários cursos, né, se a universidade tem que formar para o mercado, né, ou para a sociedade, ou se a formação tem que estar de acordo com os professores, com o mercado ou com a sociedade. Eu acho que é fazer classificações equivocadas, sabe? Acho que a questão é mais complexa ainda. E a universidade, ela tem já, inclusive legalmente, a sua autonomia, né, de discussão, de ensino, tudo, porque o mercado não pode só regulamentar, o ensino não pode ser regulamentado só pelo mercado. Porque senão você vai só ficar repetindo aquilo que já se tem no mercado. E aí você tem que pensar além. Porque como que as coisas vão mudar? Por exemplo, muita coisa que a gente tem hoje em dia foi feita pesquisa anteriormente e depois que foi para o mercado nem se percebia disso. Uhum. O próprio
o Henry Ford, né, dos carros lá, né, ele falava, se eu perguntasse o mercado o que eles queriam, eles provavelmente me diriam, antes de inventar o carro, né, que eles queriam cavalos mais potentes. Ou seja, se eu ficar voltado só para o mercado, eu não vou ter uma inovação, uma mudança. Porque muitas vezes o mercado não sabe ainda o que pode ter, né, de além. E para isso precisa de pesquisa, precisa, né, de fundamentação, né, de teoria, de contextualização, discussão. Então precisa ter muito mais além do que simplesmente falar o ensino não está de acordo com o mercado. E simplesmente, eu acho que a questão é mais complexa do que isso, sabe? Então eu acredito que eu vou mais para esse caminho da Cristina também, Cristina Ortega. Tá. O Fabrício diz que parabeniza, né, você, diz que excelentes reflexões. E a Ana Rafaela, ela pede o seguinte, se você puder, faz esse esqueminha do comparativo do que você entende por princípio e regras. É sua amiga, lá do doutorado? Qual que é o nome dela? Não entendi. Ana Rafaela. Ana Rafaela. Não tô lembrando agora não, é tanta gente. Mas depois se você faz esqueminha, a gente publica. Você pode mandar para publicar. Tá. A gente faz a publicação. Então, eu posso fazer mais ou menos uma prévia aqui de onde que eu tirei a fundamentação para fazer isso, né? Eu estava, por acaso, estudando um livro aí de filosofia, né, sobre a questão jurídica. Estudando não, folheando. E aí eu vi uma discussão na área jurídica, na filosofia, né, da filosofia jurídica, sobre essa questão de regras e princípios, as distinções, sabe? E eu achei bastante interessante. Então, tem autores, né, filósofos nessa área, por exemplo, o Hart, o Dworkin, o Alexis, são autores que discutem bastante sobre essas questões que normalmente não nos chega, sabe? Eu achei que eles deram uns nortes que eu não encontrei muito na literatura da área, por enquanto. O Fabrício, ele fala assim, Felipe, você encontrou muitos relatos de professores compartilhando práticas e experiências pedagógicas? Sinto falta desses relatos no Brasil. Você encontrou esses? Ele fez uma pergunta. Assim, tem artigos, né? A gente pode dividir as pesquisas, assim, algumas teóricas, ou seja, reflexões mesmo, né? Discussões sobre o ensino de catalogação, e outros, né? A maior parte são relatos de experiência em sala de aula, de uso de novo método, de novos ensinos, novas práticas. Então, tem todo tipo de experiência. Em todo lugar do mundo. Experiência de países da Ásia, da Austrália, da Europa, né, do Brasil, da América Latina, levando em consideração os países que falam espanhol, né, no caso, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, eu fui vendo literatura de vários países, inclusive até para tentar captar certos discursos. Muitas vezes eu não estava nem focado naquele relato específico, mas a partir daquele relato, o que ele refletiu sobre isso, sabe? Então tem muitas experiências interessantes. Eu até pensei na tese, talvez, fazer uma parte mostrando uns principais grupos de relatos, né, mais interessantes. Inclusive teses, dissertações, e aí tem muitos relatos, né, porque o próprio documento é extenso, né, então tem muito mais possibilidade de fazer mais relatos, né? Apesar de muitas vezes essa tese não tem a fundamentação da área. Mas sim, tem muitos relatos, sim. Outros nem tantos, né? Porque já, né, tem artigos muito antigos, de 50, 60 anos atrás, né? Talvez não seja tão interessantes assim, mas alguns sim. Sim. A Yara Maia, ela fala aqui, será que a academia ainda ensina para adoção padrão das normas, levando em conta os concursos públicos? Se a academia ensina ainda... Olha, será que a academia ainda ensina para adoção padrão de normas, levando em conta os concursos públicos? Ou quer dizer, só ensina aquilo que o concurso vai pedir? Ah, sim. Eu não tenho uma pesquisa, né, mais empírica, né, documental, para afirmar com certeza sobre isso, né? O que eu percebo é que nós somos mais diversos do que nós imaginamos. Então, assim, o ensino varia muito de lugar para lugar, principalmente se for pensar de nação para nação, né? Há certa padronização em certas nações, mas isso também muda, né? Então, você percebe nos Estados Unidos, tem alguns livros que estão sempre utilizados nas disciplinas de catalogação, né? Mas tem mudança, inclusive, no nome das disciplinas, como aqui no Brasil também.
Então eu não sei se foca muito no concurso. Mas aí é aquela coisa que eu estava falando, da relação casuística. Será que é o ensino que influencia o concurso, ou o concurso que influencia o ensino? Ou será que os dois vão se influenciando, né? O que eu percebo, né? Eu não sou concurseiro, né? O que eu percebo é que os concursos tendem a focar mais nos instrumentos, né? Que é no Lacerna. Acaba que com o tempo eles vão trazendo algumas coisas, como teorias da catalogação, princípios, né? E outras coisas. Mas o foco deles tende a ser o instrumento. Porque tem muito essa visão mesmo, que certas partes da biblioteconomia, e eu estou falando certas partes porque o serviço de referência tem um livro, né? O Grugan, na prática do serviço de referência, o próprio livro fala, é a prática do serviço de referência. Ali no começo do livro ele fala, só se aprende serviço de referência praticando. Então não se deve estudar muito teoria e sim praticar. Então tem toda essa visão que é muito pragmática, né? De certa forma, no contexto americano, que tem toda uma história. Se você for pensar de forma mais aprofundada, os racionalistas, eles ficaram mais na Europa, da continental. E já o empirista, eles foram abrir a Universidade de Oxford. E a Universidade de Oxford, a Inglaterra, ela, né, é que coloniza os Estados Unidos. Ou seja, esses países anglo-saxônicos, eles têm uma tradição já na própria filosofia de empírico, de mais prático, sabe? O que a gente chama de prático também, né? Porque tem que entender também o que é prático. E aí, e já o resto da Europa, eles são os filósofos mais racionalistas. Isso é de forma bem geral, sabe? Fazendo uma generalização. Então, nas raízes históricas do pensamento, epistemologicamente, a gente acaba já entendendo a distinção das próprias literaturas específicas de cada campo. Você pode perceber que as ciências, os cursos nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, tende a ter um foco mais empírico, pragmático. E já os europeus tendem a ter um foco mais racionalista, teórico, né? Isso de forma bem geral, tá, gente? A Luciana, a professora Luciana, fala pra gente que a Ana Rafaela é da Universidade Federal do Ceará. Tá? Aquela que sim. perguntou. Sim. A Thaís está perguntando aqui. Estamos falando aqui sobre o ensino na academia. O futuro das próximas gerações, né? E como fica a formação para aqueles que já atuam? Como aproximar a pesquisa da prática? Tem muitos trabalhos discutindo sobre a educação continuada da catalogação. Inclusive no Brasil tem uma dissertação ou duas, se não me engano, sobre isso também. Na literatura inglesa também comenta muito sobre essa questão da formação continuada, visto que... Mas o que a gente percebe, né? A própria... né, o jeito que a literatura aborda a coisa, você já percebe os problemas anteriores. Entende-se a catalogação como aprendizado de instrumentos. Ou seja, tem que ser continuado porque os instrumentos mudaram, né? Então, assim, é continuada porque os instrumentos mudaram só, né? Tem que pensar qual que é a concepção de catalogação que deve ser aprendida, sabe? Mas tem uma literatura discutindo sobre isso, como continuar atualizando o pessoal da catalogação, como funciona. Tem proposta, né? Tem regiões que vão fazer cursos à distância para formar bibliotecários de instituições públicas, né? Tem relatos de experiência de criação, né, de cursos específicos, tanto presenciais quanto à distância, por certas instituições educacionais, né? Então, assim, tem certas propostas. Eu não vejo muito no Brasil propostas vindas de instituições públicas. Eu vejo, assim, pessoas, né? Tipo, o Fabrício decide dar um curso, o Marcelo decide dar um curso ali, fulano decide dar Então, são coisas, assim, pontuais. Não é um plano nacional de atualização, de formação do bibliotecário, ou de aprofundamento, né? Não é porque ele terminou o curso de graduação que ele já saiu sabendo tudo, né? Um curso de aprofundamento desses profissionais. Eu não vejo esse tipo de plano. E nem discussão muito sobre isso, não. Mas é necessário. Porque algumas pessoas mandaram as perguntas, tem algumas que eu não estou fazendo porque já estão sendo respondidas. Mas teve uma que veio de encontro a essa pergunta da Thaís também, né? Qual o caminho para os e as catalogadores, né, que atuam na questão da habilidade e competência para lidar com o volume e a diversidade de materiais que se apresentam no cotidiano da unidade de formação? Que é justamente isso que um pouco disso que a Thaís falou, né? Porque gera angústia, né?
se atualizam, e aí os que já estão assim, atuando nas bibliotecas, nas unidades de informação, ficam às vezes por fora, porque não tem muitos cursos, né? Tem, mas nessa natureza que você colocou. E é uma preocupação de alguns que enviaram essas perguntas. Assim, perguntas diferentes, mas somando todas, essa angústia da falta de formação, né? De um setor público, vamos dizer assim. Não de pessoas, como você citou o Fabrício e o Marcelo, sabe? Sim, sim. Na literatura ali americana, as universidades, algumas universidades, tendem a trabalhar com aquele nível que eu falei, né? O bibliotecário básico, ele vai aprender a catalogar livros e depois vai ter outras disciplinas para catalogar outros objetos. O que a gente percebe? O ACR, ele é um código para catalogar livro. Os outros capítulos, acaba que é só uma extensão do capítulo de livro, sabe? Uhum. Então, as pessoas que catalogam outros objetos específicos acabam buscando outras regras, acaba sendo até um processo mais intelectual, vamos dizer assim, mais crítico, porque eles acabam analisando outras regras, outros modos de fazer as coisas, sabe? Não simplesmente repete a regra do ACR. Então, assim, tem que perceber também o que se entende por formação, né? Porque é tudo muito complicado. A universidade tem uma carga horária, né? Você decide abordar certa coisa mais de forma mais profunda, ou ser mais generalista, de forma mais superficial, né? O que você entende por catalogação também, né? Trabalhar, igual eu falei para você, tem várias instituições que trabalham pela perspectiva só da ISBDs. Então, você tem ISBDs ali, as áreas, aquelas áreas, né, serviriam para catalogar qualquer tipo de documento, né? Ou seja, você estaria formando, né, todo o catalogador para qualquer tipo de instituição. Depois que ele vai para a instituição, ele vai estabelecer regras mais específicas de acordo com, né, com os documentos que ele está trabalhando. Então tem que também o que entende por informação. Pelo que eu percebi aqui... A gente olha para a educação muito como uma fábrica, que você entra e encaixa ali o braço, a perna, né, encaixa tudinho, e você sai dali pronto. A educação, ela não é uma fábrica, né? Ela não monta as pessoas, não. Entendi. Pelo que eu vi aqui, pelo que eu percebi das perguntas que foram enviadas para o professor Felipe, são muitas angústias, mas de pessoal que está atuando. A maioria das perguntas são de pessoas, assim, pelo que eu percebi, o formato da pergunta. Pedindo aqui, inclusive, aqui, algumas, se você pode, cadê aqui? Citar algumas ferramentas que auxiliam o bibliotecário no processo de catalogação. No processo, eu acho que mesmo. Isso aí já é muito específico, a gente pode conversar depois, né? Porque vai depender da realidade. Tem que ter uma análise, né? A análise do usuário, a análise do contexto. Não existe nenhum modelo pronto, né? Que vai dar certo para todas as regiões. Porque a solução minha pode não ser a solução sua. Isso eu tô falando, tem que ter uma capacidade intelectual de autonomia de pensamento. E para isso precisa estudar catalogação. E estudar catalogação não significa estudar, fazer a catalogação só. Agora, professor, tem uma outra pergunta aqui com relação aos estágios. Na sua opinião, qual a relevância dos estágios nesse processo de aprendizagem da catalogação, né, dos estudantes de biblioteconomia? E como avaliar esses estágios dos discentes? Em que eles, né? O estágio... Prática, né? A gente sabe que os cursos de biblioteconomia, os alunos normalmente, né, fazem estágio desde do começo do curso ali, do terceiro período, né? Porque tende a ter, né, um mercado ali, né, para estágio, e os alunos, né, também por questões financeiras, acabam já praticando ali, né, na sua área. Mas existe o estágio obrigatório, né? Esse estágio obrigatório, ele tem uma função, não só no curso de biblioteconomia, como, né, em todas as graduações, né? Que é aproximar a universidade das instituições que esses estudantes vão realizar. O que eu acho que precisa é ter um diálogo mais efetivo, porque muitas vezes o estudante, principalmente quando não é obrigatório, sabe, ele vai para o estágio, ali se esquece dele. E aí, eu já fui coordenador de estágio, o que eu já percebi? Muitas vezes esse aluno não está aprendendo no estágio, ele está fazendo uma atividade que não tem nada a ver com a área de biblioteconomia. Muitas vezes o profissional abusa desse estágio, né? Abusa assim, colocando todo o serviço para cima dele e ele não tem condições de fazer isso.
e ele fica angustiado, porque ele não quer perder a renda, que talvez é a única que ele tem, e aí ele não conta para ninguém, não conta nem para o coordenador de estágio, nem para o profissional, nem para o chefe do profissional. Então, assim, eu acho que o que precisa é uma aproximação dos professores para o estágio não obrigatório também, né? Para trabalhar com essa formação aí. E eu não gosto também de fazer aquela coisa assim, na academia ensina teoria e no estágio ensina prática. E aí volta para aquela discussão, né, da distinção de teoria e prática. Será que é possível? Eu acho que tem que ter aí. O processo educativo, ele se estende no estágio. Ou seja, você está aprendendo na academia e no estágio. Ou seja, é um processo que se estende e não que na academia vai ensinar teoria ou outra prática. E quando vai se pensar nesse processo crítico que você falou e reflexivo, dependendo onde ele estiver fazendo o estágio, vai ser complicado, né? Se a bibliotecária não for uma pessoa aberta, ou o bibliotecário, para esses questionamentos do estagiário, já começa uma divergência ali, né? Contra um novo, que é o que ele está vendo, ali, estudando, e vem com essa percepção de que ele pode, né, refletir a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido, mas se essa pessoa for fechada também, vai ter um embate, né? Sim, não, vários problemas podem surgir, né? Aí é como solucionar, vai depender de cada caso a caso, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Felipe, em suas pesquisas, você tem utilizado experiências práticas, no caso dos profissionais de mercado? O que eu estou falando hoje em dia? É apenas, vamos dizer assim, uma parte de um capítulo, né, da tese. Então, a tese ainda tem vários outros capítulos sobre vários outros assuntos, né? E aí o que eu estou falando é apenas o que eu fiz de leitura sobre educação de catalogação, né? E eu achei que torna-se relevante falar disso, porque muitos trabalhos que falam sobre isso não se discute o que a literatura fala. Então eu tenho tese, ou seja, tese é um trabalho longo, né? Tese de 300, 400 páginas, que sequer tem um capítulo sobre ensino de catalogação, e ela é sobre isso, é o tema central dela sobre isso. E não foi só uma não, foram várias. Então, assim, complicado, né? A pessoa estudou todas as teorias da educação, mas não sabe nem quais foram as angústias do próprio campo. Justamente. E aí, outra pergunta, se existe um evento específico de catalogação no Brasil? Não, existe o grupo, né, de catalogação, um evento específico, que está acontecendo, se eu não me engano, no CBBD, normalmente. Existe o evento do encontro sobre o RDA, existe, né, tá tendo as lives do GT de catalogação da FEBAB, né, tá tendo as lives também de um outro grupo de pesquisa, que eu esqueci o nome agora. Então tem literatura, porque inclusive eu vejo muitos profissionais falando assim, não tem literatura sobre isso, né? Na hora que eu fui pesquisar, eu também pensei que não ia ter muita coisa, não, porque eu fui professor e, sinceramente, na época eu não li artigos sobre o ensino de catalogação, não, né? Quando eu fui pesquisar, fui achando, fui lendo, deram mais de 100 trabalhos, 120 que eu já tenho aqui lidos. Então, assim, se buscar, tem. A professora Luciana está falando tem e bem consolidados. E esse, Thaís, lá da FEBAB, ele está no canal da FEBAB no YouTube. Todas as lives estão lá, não estão, professor Felipe? Tá. Estão todas lá armazenadas. O Marcelo Voltaire está falando. Oi? Umas 4, 5. Tem pouco tempo que começou, já tem umas 4, 5. Mas assuntos, assim, bem pertinentes, né, e recentes, né? O canal da Sofia também, que a Liliane tem feito algumas palestras sobre RDA e convidou algumas pessoas, né? Também, que ela teve uma sobre web semântica, o LRM. Né? O Marcelo Rô está confirmando aqui também que no CBBDs, igual você falou, né? Há um encontro de estudos de pesquisa e catalogação. Né? Então... E tem muita coisa em outras línguas, né? Quando você vai para a língua inglesa, o que tem de vídeos de universidade ensinando, né? Discutindo, tem muita coisa no próprio YouTube mesmo não sendo texto, né? Tem muita coisa em vídeo também. Porque uma das perguntas que o pessoal mandou foi justamente isso que você acabou de responder, que é a questão de poucas publicações sobre a catalogação, e algumas são anteriores, ou da década de 90, né? E aí estava perguntando por que dessa estagnação nas publicações. Mas você acabou de dizer aqui, se você quiser complementar a sua fala,
não tem problema algum. O que a gente percebe que a quantidade de trabalhos, né? A da língua inglesa é muito. Eu não quantifiquei aqui, mas assim, de forma geral, né? 70% dos textos que eu achei são de línguas inglesas. Depois de espanhol e português, o francês por último. Então, assim, tem muita coisa em inglês. Para quem estuda, né, já estudou inglês, consegue compreender mais ou menos, pelo menos, né? Já tem uma porta de entrada para publicações, para livros, para artigos, vídeos. Entendi. Mas não só, porque também você fica preso só porque muitas vezes a língua é resultado de certos grupos, certos modos de pensar. Então, conhecer outras línguas, você acaba tendo diferentes perspectivas. Então, quando você vai ler uma literatura francesa, ela tem sua diferença, sabe? Você vai vendo as raízes históricas dos estudos, são diferentes. E isso é muito interessante, sabe? A professora Luciana colocou aí alguns, né? Encontro de RDA no Brasil, Encontro Nacional de Catalogação, Encontro Internacional de Catalogação e por aí vai. Por aí vai. Então, assim, eu acredito, igual vocês estão pontuando aqui, porque a Thaís coloca, o profissional também deve se aproximar dessas discussões e ir atrás da academia. Mas, assim, eu não sei, o que você pensa a respeito disso? Sim, não, tem que ter ações de tudo que é lado. Das associações, da instituição, das academias, do profissional. Todos têm que estar empenhados, porque assim, não dá para ficar esperando de um lado ou de outro. Porque sentar em casa e abrir um livro, qualquer um pode fazer, né? Sim, né? Então, assim, isso já é uma ação, né? Então, assim, eu acho que falando assim, né, no caso, nessa posição, temos que pensar coisa mais organizada mesmo, sabe? Questões mais com as políticas públicas de formação, de discussão. Já existem meios, né, de publicação, de discussão, né, os eventos científicos. Já existem publicações sobre isso, mas também podemos pensar em outras coisas. E eu acredito que esse tempo de recolhimento que nós estamos passando e essas lives que o pessoal tem proporcionado aí, vai ajudar muitos profissionais, né, a se capacitar, né? Porque os eventos, geralmente, às vezes as pessoas não participam porque acham o custo muito alto. E agora, com essas lives, os cursos que estão sendo disponibilizados pelo YouTube, vai poder dar acesso a grande parte das pessoas que às vezes não conseguem ir nesses eventos, né? Porque a gente também tem que pensar que muitos bibliotecários ganham salário mínimo. E muitos, e às vezes esses eventos chegam a quase 700, 800 reais. Né? E isso assim foge um pouco da realidade e impede, né, de alguns bibliotecários terem acesso a esses eventos. Né? Não sei se você a maior parte dos bibliotecários não vão em evento. Quando você pega a quantidade de pessoas num evento, né, por exemplo, o CBBD, a SNBU, que são os eventos mais populares, né, o INACIB. Então você pega lá, tem 1.000, 1.500, 2.000 profissionais. Quantos profissionais tem registrado no CRB? Só em São Paulo nós temos 11.000, 12.000 profissionais registrados. No Rio de Janeiro, mais 11.000, 12.000. Ou seja, juntando os outros CRBs, então já tem um bocado. Então, deve ser 1% que vai nesses eventos. E será por que essas pessoas vão nos eventos e outras não vão? A questão financeira, com certeza, é uma dessas questões. Com certeza. Eu acho que tem que ser, a gente tem que começar a revisar isso, conversar com os organizadores do evento, porque não é só o evento que tem que pagar hospedagem, tem que pagar alimentação, tem uma série de coisas que o bibliotecário... Passagem, justamente. E a gente tem que estar pensando nisso tudo, né? Não é somente nos custos de eventos, né? Os profissionais. Mas eu acho que a questão maior, né, não é nem ter um evento, sabe? Porque muitas vezes o que precisa mesmo é sentar e estudar. Porque tem evento que a pessoa também vai e não traz nenhum benefício. Muitas vezes vai, fica só na praia, né? Só vai lá, apresenta seu trabalho e vai embora. Então a questão é estudar, é estudar. A gente tem que aprender que estudar é uma realidade, tem que se fazer. É verdade. Então, professor Felipe, vou deixar agora para as considerações finais, porque foi muito boa a live mesmo, bem esclarecedora, né? E a cerveja, o Marcelo botou aí, a cerveja. Tem todo um conjunto, né, gente? A gente não vai para o evento também só para estudar, né? Coisa doida, Sim. Né? Não dá, né? E os profissionais de mercado acabam se sentindo desamparados, falta iniciativa dos conselhos, associações. Mas falta um pouco da gente também, tá? A associação precisa de isso é para todo lado. Falta. Isso aqui é uma faca de dois gumes, viu, Thaís? Assim, não sei se o professor Felipe concorda, mas
para uma associação sobreviver, ela precisa que pague, né, a colaboração mensal, senão não tem como. Então, é uma faca de dois gumes. Não, e a gente pode pensar também, né, por exemplo, em eventos pequenos, né, pegar os bibliotecários só de um estado, de uma região e parar ali para discutir. Porque mesmo não tendo condições de trazer pessoas de fora, só da conversa ali já pode trazer grandes frutos, sabe? Por Hoje que eu que não tem conversei. por exemplo, um grupo de discussão sobre os bibliotecários escolares de um estado, por exemplo? Que experiências Então, que eles podem ter para compartilhar uns justamente. com os outros, né? Então dá para fazer coisas simples que não são feitas, né? Hoje eu estive conversando com o Márcio Fernandes, que é o presidente da associação aqui, né, dos bibliotecários de Goiás, justamente para a gente ver se consegue fazer algo com relação à politização do bibliotecário e essa formação. Buscando essas pequenas ações que você acabou de falar, foi justamente isso que nós conversamos. Pequenas ações para os grupos que estão mais próximos aqui, que a gente sabe dessa dificuldade das associações, mas a gente tentar dar esse up, né, e conseguir alcançar esses bibliotecários que estão atuando, né? Então, assim, eu quero agradecer, mas quero deixar que você faça as suas considerações, que depois eu termino. Não, eu só quero agradecer, obrigado pelo convite, Keila. Obrigado, pessoal, por assistir. E é isso, estou à disposição, estamos aí sobrevivendo essa pandemia, estudando, né? Vamos seguir em frente. É o que nos Qualquer coisa. resta, né? Gente, assim, eu quero agradecer assim, a participação de vocês, a participação de todos aqui, foi muito bom os comentários. As pessoas que nos enviaram as perguntas, não as fiz porque praticamente foram, né, expostas aqui de uma outra forma, mas conseguia responder o que vocês perguntaram. E agradecer ao professor Felipe por ter se, né, disposto a estar aqui, tirar um pouco do tempo dele e falar para a gente, falar tão bem com relação a essa questão do ensino, essa questão mais reflexiva, né? E eu quero, assim, externar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, pelo menos passaram para nos ouvir e participar dessa live. Então é isso. Um grande abraço para vocês, né? E até uma próxima aí, professor Felipe. Até. Boa semana, que a semana está começando. Beijinho para você. Beijo. Tchau.